Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou dando um cumprimento nos três momentos do dia, porque eu não sei em que momento você vai conseguir ver e ouvir esta aula. Mas como a gente hoje, no dia 5 de maio, temos compromisso às 18 horas, como está muito difícil de acessar a plataforma e a internet está oscilando muito para muitas pessoas, inclusive hoje, gravando aula para uma outra escola, a minha aula foi interrompida e passei alguns segundos sem poder me comunicar. Tá? Para que isso não aconteça, hoje, às 18 horas, a gente está gravando a aula agora e mandando essa aula para vocês, tá certo? Então, obrigado pela participação. Vou tirar aqui agora a minha imagem, vou deixar só o meu avatar. E por que isso? Porque eu estou precisando falar mais próximo do microfone, porque o som está muito baixo. Se eu ficar distante, porque o rosto em cima da câmera dificulta a visualização. Se eu ficar distante, você não ouve muito bem. Então, o que eu vou fazer é gravar essa aula falando muito em cima do microfone. Ok, vamos lá. Tendo dado essa explicação, vamos ganhar tempo. Qual vai ser o conteúdo que nós vamos compartilhar com você nessa aula? O conteúdo que nós estaremos compartilhando será esta aula, será este conteúdo aqui. Nosso conteúdo é um conteúdo de sociologia para os alunos do cursinho, tá? As várias modalidades de cursinhos que tem aí no Amo Medicina. E o tema será o ser humano como indivíduo e ser social. Ok, como eu coloquei aqui, o período é porque a aula seria hoje, né, 5/5, às 18 horas. Estamos gravando e essa aula será enviada para vocês. Essa aula é uma aula que eu desenvolvi a partir de uma plataforma chamada SAIS, tem lá um livro, caso você tenha esse livro em casa, queira comparar, evidentemente lá tem muito mais informação do que eu estou trazendo aqui para vocês, mas tem aí a referência, caso vocês tenham esse material e queiram comparar em casa, sem problemas. Olha só, 4 são as teses que serão levantadas em torno do tema proposto. Tá? Quais são essas teses? O ser humano é essencialmente indivíduo ou ele é ser social? Em essência, é indivíduo ou em essência é social? Quando ou o quanto do ser de cada um está ligado à sociedade? Se ele for social, o quanto do teu ser está associado a isso? A totalidade dele ou somente parte dele? O quanto do ser de cada um está isolado da sociedade? Caso a resposta da primeira pergunta seja negativa, ou seja, somos muito mais indivíduo do que ser social, o quanto desse indivíduo está isolado, separado do restante da coletividade? E, por último, se somos as duas coisas, que certamente essa vai ser a melhor opção dentre as aqui elencadas, em que ponto começa uma coisa e termina a outra? Até onde o meu direito vai para que o dos outros continue, até onde o dos outros vai para que o meu comece. Seriam essas as teses que a gente vai estar levantando aqui, tentando responder cada uma dessas questões, ou não, ou abrindo pelo menos a possibilidade de questionamentos. Bom, essa discussão feita acerca do indivíduo, como nós estamos aqui, olha, o ser humano como indivíduo e como ser social, ela vai mexer em áreas importantes do pensamento humano, como a ética, a política e a antropologia. A relação entre indivíduo e coletivismo, no processo de compreensão do ser humano, é uma questão fundamental na filosofia quando se fala de ética, política e antropologia. Ou seja, você pensar o indivíduo como sendo isolado, ou você pensar o indivíduo como sendo agregado, fazendo parte necessariamente enquanto indivíduo social, essas são preocupações fundamentais quando se discute filosoficamente o campo da ética, o campo da política e o campo da antropologia. Primeiro ponto que a gente vai ver é o ser humano enquanto indivíduo. Vamos pensar isso individualmente para depois tentar pensar coletivamente. O pensador René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, ele diz que toda metodologia científica tende, ou pelo menos ele orienta para que assim seja, começar do simples para o complexo, ou seja, que nós não comecemos da complexidade. Comece com o simples, né? Comece aceitando na sua mente aquilo que é indubitável, aquilo sobre o qual não pode recair dúvida nenhuma. A primeira delas é penso, logo existo. Essa seria uma das
verdades indubitáveis da perspectiva cartesiana. A outra seria, vamos pegar essa caroninha aqui em Descartes, se você discutir, por exemplo, a questão da síntese, você buscar uma síntese, né? Trabalhar objetivamente com aquilo, juntar tudo que você tem como informação. Depois a análise seria a separação de tudo e depois a enumeração, que são as etapas do processo. Muito bem, esses 4 pontos aí são pontos que René Descartes nos apresenta nesse processo de construção do conhecimento via racionalismo dedutivo. Mas vamos deixar isso para um outro momento, porque esse é um assunto cartesiano. Vamos voltar para cá. O ser humano como indivíduo é o caminho mais simples que a gente pode começar a fazer. Bom, nós temos aí uma imagem que eu destaquei, que eu me apropriei na internet, trouxe para vocês. O que você tem aí? Você tem indivíduos iguais, mas ao mesmo tempo desiguais e uns mais iguais que os outros. Isso é a frase de uma música, de uma banda de rock da década de 80. Tantos iguais ou todos iguais, tão desiguais, uns mais iguais que outros, tá certo? Então nós temos aí indivíduos que são diferentes, claro que sim. No entanto, olha o rosto, né? Olha as roupas. Mas o tom das roupas, a coloração é diferente, mas os tons são os mesmos. No entanto, todos com comportamentos semelhantes. Veja o aspecto narcisista presente em cada um deles. No entanto, essa diferença, em razão desse narcisismo, não é necessariamente, necessariamente superada pela semelhança. Então, nós ficamos na dúvida, são diferentes ou não são iguais? O texto, o quadro, no caso aí, porque é um texto na medida em que não é escrito, mas é uma imagem que comunica alguma coisa, né? Existem várias formas de você trabalhar texto, necessariamente não é só escrevendo. Então, você percebe aí que nós temos uma comunicação que, no mínimo, é dúbia, né? Então, o individualismo e o coletivismo são duas coisas que são difíceis de dissociar uma da outra. Vejamos o primeiro caso do individualismo, definição. Uma definição muito simples. O que é individualismo? É uma doutrina segundo a qual a realidade é composta de indivíduos, ou seja, seres que seriam as unidades básicas desse sistema. Já sei, de modo genérico, definir o que é o individualismo. Tá, mas o individualismo é uma coisa boa ou ruim? Aí a gente vai entrar aqui em questão de valores, tá certo? Juízos de valores, tá? Nós definimos como um juízo de fato. A primeira coisa que a gente fez foi definir aqui um juízo de fato. Agora vamos definir juízo de valores. É bom ou ruim ser individual? Bom, é positivo na medida em que o indivíduo é irredutível, o indivíduo é único, o indivíduo é insubstituível. Significa dizer que você é você. Esse você é você significa que não fosse você, não haveria ninguém. Essa sua singularidade, ela é fundamental, independente de muitas vezes você ficar insatisfeito com você mesmo, independente de muitas pessoas ficarem insatisfeitas com você, mas você, é o cartesianismo mesmo. Penso, logo existo. Essa distinção entre o ser, matéria, extensão, e o ser pensante, o ser cógito e o ser divino, que é a causa da existência, tanto da extensão da matéria quanto do pensamento, quanto do cógito, segundo a filosofia de René Descartes, já que nós começamos usando ele como uma espécie de parâmetro para nossas reflexões aqui. Então, você é irredutível no sentido de que não vão conseguir ter outro igual a você. Podem te clonar o quanto quiser, podem te copiar o quanto quiser. Você é único. Agora, a luta, no sentido negativo, é para acabar com isso. Tá? O indivíduo, no sentido negativo, é um átomo social. Ele se constitui como oposição às outras realidades. Então, nesse caso, ele vai ser contrário à sociedade, vai ser contrário ao Estado, vai ser contrário aos outros indivíduos, inclusive aquela microsociedade chamada família. Por quê? Porque ele é diferente de tudo, é diferente de todos. Então, o sentido negativo é quando essa diferença serve como álibi ou ela serve como base do conflito. Aí é complicado. O conflito é mistério que eles venham, né? Necessitamos de conflitos, porque os conflitos nos ensinam muito, mas não podemos ter conflito pelo conflito. Que um filho tenha na sua adolescência e mesmo na sua infância conflito com seus pais, isso faz parte do processo de choque de gerações. Mas que o conflito existe porque eu sou diferente, tão somente por isso, não. Vai de uma incompreensão que carece de uma compreensão.
dizer, é uma dificuldade a ser superada, não uma dificuldade a ser mantida, defendida e cultuada. Essa que é a grande questão. O coletivismo, já sei que o sentido negativo é o indivíduo que se coloca como átomo, portanto, diferente de tudo. A tabela periódica vai trazer átomos que podem se unir e formar substância. Essa tem que ser a concepção. Inclusive, esse vai ser o coletivismo no sentido positivo. Agora, quando no sentido coletivo, cada átomo repele, cada átomo tem diferença. Não, peraí, não é a mesma coisa. E há situações em que eles nem convergem, mas a ideia é diferente, mas isso não é um impedimento. Isso pode ser até uma dificuldade, não um impedimento. Então, vamos ver o que é coletivismo. Qualquer doutrina política que, em geral, se opõe ao individualismo. Bom, nesse caso, você tem uma definição genérica, foi o que eu acabei de dizer agora, e tem a específica. Tudo que se opõe ao individualismo é, de forma genérica, uma definição de coletivismo. No entanto, o coletivismo, de forma específica, significa o quê? Uma perspectiva mais socialista do homem. Sabe? Quando você trabalha, quando você elabora para que aquilo que você tem, todos possam ter. Que aquilo que o outro tenha, tu também se possa ter. Sabe aquele princípio cristão? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo? A referência é, se eu tenho, quero que o outro tenha. Se eu não sou, também que o outro não seja. Dizer, mas cara, isso aí não tem muito egoísmo aí. Não, não. Tem um princípio ético aí chamado imperativo categórico de Kant. Que você haja de tal forma que a máxima que norteia a sua ação torne-se referência para todos. É um princípio kantiano do imperativo categórico. Tá, então, o coletivismo já sei defini-lo de forma genérica, de forma específica. Agora, o coletivismo é positivo? Sim. Ele também é negativo? Também. Mas como é que pode ser as duas coisas? Porque o mundo não é maniqueísta. Essa que é a grande ideia. O mundo não é maniqueísta. O certo é o certo, o errado é o errado. Não, o mundo não tem essa perspectiva maniqueísta. Só duas questões. Não, o certo pode ser certo, o errado pode ser errado, mas o errado pode ser certo e vice-versa. Então, é possível que você tenha o certo e o errado numa mesma perspectiva. Agora, em condições diferentes, etc. Portanto, qual seria o aspecto positivo do coletivismo? É aquela que afirma o indivíduo. Essa é a perspectiva positiva. Mas é afirmar o indivíduo, não é negar o coletivismo, é se você entender que a diferença é um impedimento. Se você entender que as diferenças do indivíduo é um impedimento para a convivência, sim. Aí, nesse caso, quando você afirma o indivíduo, você impossibilita o coletivismo. Mas quando você afirma o indivíduo buscando a diferença, nas diferenças, aquilo que é necessário, ou seja, eu preciso exatamente da ausência, aquilo que me é ausente, aquilo que em mim é diferente é o que o outro precisa. Eu preciso de você porque você não sou eu. Você precisa de mim porque eu não sou você. E aí você pega essa diferença e cria nela um somatório. Na verdade, a diferença cria razões e motivos para não se separar. É quando você aprende a somar e não a subtrair. E, infelizmente, nós queremos somar o positivo, queremos subtrair o negativo. Mas quem disse que os negativos da vida também não servem? Quem disse que a ideia da morte não torna a vida mais interessante? Ninguém quer pensar na morte, eu não quero. Ninguém quer morrer, salvo se estiver deprimido, angustiado, etc. e tal. Envelhecido, muito doente, aí certamente se fala da morte. Sócrates já disse isso. Aos 70 anos de idade, se bem que ele não frisou a idade, se pensa muito mais, se fala muito mais da morte do que se fala na juventude. No entanto, a morte está para a juventude como está para a velhice. Só que nós achamos que ela está mais perto de quem está velho. Os números do Brasil não mostram isso. Os números do Brasil mostram que a maior parte das mortes prematuras se dão entre pessoas de 15 a 30 anos de idade. E os motivos são os variados. Então, é muito mais fácil você ver hoje pessoas chegando aos 70 anos, as que conseguem manter um tipo e um padrão, alguns valores e algumas escolhas, do que outros que deixa tudo a Deus dará. Deixa a vida me levar, já diria a Serginho Meriti, na voz de Zeca Pagodinho, vida leva eu. Deixa a vida me levar, ou seja, vou dançando conforme a música, vou nadando conforme a maré. Às vezes dá certo, outras vezes não. Então, afirma o indivíduo na medida em que harmoniza as diferenças individuais, trazendo sentido e finalidade à existência humana. Onde é que está o sentido da vida? Então, estamos procurando isso de forma metafísica ou religiosa. Mas aqui o texto aponta que o sentido está quando as diferenças não conflituam, mas elas harmonizam-se. Agora, no sentido negativo, é quando o indivíduo, na medida em que entende as diferenças individuais
como da liberdade das conquistas sociais, pensa isso como um impedimento, destruição do indivíduo e de suas particularidades únicas, em nome de objetivos coletivos, muitas vezes abstratos. É necessário que morram muitas pessoas para que haja paz. O que é a paz? A paz é um conceito abstrato. Felicidade. Foi necessário que houvesse separação, que houvesse essa briga, esse conflito, para que as pessoas pudessem ser felizes. O que é feliz? Então, são conceitos abstratos que a gente, muitas vezes, cultua. E, às vezes, a gente mata o indivíduo em nome desses conceitos. E aí é Nietzsche que vai dizer isso. Quando nós pegamos uma postura, um modo de ser, né, fundamentado numa religiosidade ou numa racionalidade, e nós usamos como parâmetros para todos. Mas aí Nietzsche vai dizer, vem cá, mas o instinto e a subjetividade. Isso não pode ser arrolado como sendo uma coisa universal, porque a subjetividade é o que vai, acima de tudo, implementar essa individualização. O dia que eu sinto, como eu sinto e por que eu sinto, não tem nada a ver contigo, embora sejamos muito semelhantes e passemos por situações iguais. Há um texto bíblico no livro de Provérbios que diz que as alegrias e as tristezas de um coração só são conhecidas por quem sente, que, portanto, ninguém pode ver, viver ou sentir as emoções de outra pessoa. Bom, se isso é fato, como arrolar todo mundo debaixo de um conceito único, como, por exemplo, humanidade? O que é próprio do humano? Fazer o bem. Quem não faz o bem é desumano. Mas que bem é esse? Se esse bem pode ser multiplamente interpretado. Essa que é a grande questão. Por isso Nietzsche aparece aí no finalzinho como uma citação. Bom, aí eu botei para vocês John Locke. Por que botei John Locke? Não vou entrar em John Locke, mas John Locke seria uma perspectiva liberal, tá? Essa perspectiva liberal de John Locke, teorias contratualistas, elas definem essa teoria, no caso, ela define o indivíduo como o quê? Ela define o indivíduo como um ser individual de livre iniciativa. Ele é burguês, devemos lembrar isso. A burguesia vai trabalhar concepções como tempo é dinheiro, trabalho dignifica o homem, livre iniciativa, direito à propriedade privada. Tá? Então, nesse caso, nós temos a defesa do indivíduo. Agora, o ser humano como ser social. Primeiro eu falei do indivíduo. Lá no finalzinho da concepção do indivíduo, eu botei John Locke. Tá? Agora vamos falar do ser social. Nesse ser social, eu trouxe para vocês uma concepção marxista para contrapor. Enquanto que John Locke é um liberal, Karl Marx é um socialista. Portanto, ele pensa que o coletivo é mais importante do que o indivíduo. E aí você tem uma imagem, né, de um camarada subindo a escada e você percebe pelo vestuário que é uma pessoa que já está bem estabelecida na vida, que já conquistou, e ela então tem mais possibilidades. Por ter possibilidades, ela adentra, ela avança, ela sobe, mas infelizmente ela vai cortando os degraus para aqueles que estão embaixo, diz, você vai ter que criar sua própria escada. Você vai ter que criar seu próprio degrau, não tem nada para você aqui, tudo que eu tenho é meu. É aquele conceito que muitos gostam de defender, que a gente chama, né, de origem grega, meritocracia, que na verdade é uma fábula, é uma utopia. Né? Meritocracia é utopia, salvo se você consegue, me permita a figuração, largar na mesma linha que todo mundo está largando. Você larga na mesma linha que todo mundo está largando? Vai ter uma corrida de São Silvestre, final do ano, tomara que esse ano tenha. São Silvestre, dia 25 ou dia 31, acho, dia 31 de dezembro, lá em São Paulo. Antigamente era na madrugada, por volta de meia-noite, né? Muita gente não podia vir, festa de final de ano, mas enfim, botaram no horário melhor. Salvo engano, é durante o dia, pela manhã. E aí vai ter aquela largada. Tu já viu onde as pessoas largam? Tem gente que larga lá na frente, a tropa de elite, lá na frente, ele não vai no meio do bolo. Ah, não, mas aí tem um sistema na largada, que tem um chip que você tem no tênis, ou na blusa, ou na bermuda, que quando você passa, o seu horário passa a ser computado a partir dali. Mas você sabe que para um corredor profissional, quem está na sua frente, cortando o vento, às vezes em que você tem que se desviar de quem está do seu lado, tudo isso impede o rendimento da pessoa. Por que a elite sai lá na frente? Porque a elite precisa de certas prerrogativas que o corredor comum não precisa. O corredor comum corre por correr. A elite corre profissionalmente para fazer números, para poder, com esses números, disputar outras competições, com esses números, ganhar determinados valores, com esses números, determinar torneios, como, por exemplo, a Olimpíada. Tem certas maratonas internacionais aí, são, né, em Nova York, em Londres, né, que elas
servem como um tempo para você poder participar de determinadas competições. Então, ali ele já tem uma alimentação melhor, ele já tem material melhor, ele já tem um condicionamento físico melhor, então ele já sai na vantagem. Ele está disputando com outros iguais a ele. E nem todos têm as mesmas condições de treinamento, de material. Então, meritocracia, nem no esporte existe esse negócio. Mas as pessoas falam disso porque, na verdade, a gente sempre quer dar um álibi, uma desculpa, né? As nossas diferenças e injustiças são tantas que, se nós pararmos para analisar cada uma delas, elas são insuportáveis. Daí a gente precisa de conceitos, né, de refrigérios para dizer, não, é assim porque, enfim, tem aquilo outro. Bom, aí você tem uma concepção marxista que vai falar aí sobre a questão da estrutura e da superestrutura, ou infraestrutura e superestrutura. Aqui eu botei estrutura e superestrutura biológica. Essa aí é uma discussão que a gente vai ter em breve, mas aqui já tem um aperitivo para você ler aí e você avaliar o que seria isso. Não vou entrar no mérito agora em razão, né, dessa discussão, só uma discussão que a gente pretende fazer em breve, trabalhar Karl Marx aí. Ok, essa é para poder falar do coletivismo. Agora, o indivíduo, né, a pessoa individualizada na contemporaneidade, que é o que nos interessa, a aplicação desse conceito. Como é que hoje nós trabalhamos essa concepção da individualidade? Devemos lembrar, o indivíduo, nós já falamos, somente o indivíduo. Ao falarmos do indivíduo, mostramos lá o pró e o contra, mostramos o coletivismo, o pró e o contra. Ao falarmos do indivíduo, enfatizamos, como exemplo, embora não tenhamos explicado, o pensamento de John Locke, o seu contratualismo, o liberalismo político de John Locke, que é uma aula que a gente pretende também trazer aqui. Ao falarmos do coletivismo, enfatizamos o pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx, que é uma concepção de que o coletivo deve estar acima do indivíduo, mostrando o quanto essa questão do indivíduo privilegiou certas pessoas, mas prejudicou a maior parte da coletividade. E agora a gente vai pensar no individualismo no sentido prático, no sentido contemporâneo. Como é que funciona o individualismo hoje? Como é que tem acontecido isso? O homem hoje, ele continua mais ou menos individual? A gente tem os dois aspectos, mas me parece que, fazendo uma abordagem mais para o lado individual, mesmo os coletivos, ou a perspectiva coletivista, ela tem corrido mais para o individual. Veja, por exemplo, a questão aqui dessa imagem. Alguém está abordando o tema e se comportando como se não soubesse do que se tratasse o assunto. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Pergunta o jornalista. Mas ele está ali, protegido, no frio, com seu agasalho, com seu protetor de ouvido, com seu guarda-chuva, enquanto o entrevistado, o seu interlocutor, está na chuva. E a pergunta, ele poderia responder. Eu lembro que alguém perguntou para um professor de filosofia o que era a filosofia. Filosofia é o quê? A pessoa olhou para o... estava arguindo e disse, isso aí. Ele falou, isso aí o quê? Isso que você acabou de dizer de novo. O quê? Filosofia é o quê? Filosofia é o questionamento, é o perguntar. Mas como as pessoas não têm o hábito de exercitar a mente, refletir o pensamento, ou seja, pensar o próprio pensamento, elas perguntam como se não soubessem, e às vezes não sabem mesmo. Às vezes são retóricas, perguntam que já sabem, mas às vezes nem perguntam porque não sabem que não sabem. Essa é uma questão socrática. Há pessoas que não sabem e não sabem que não sabem. Isso é uma coisa interessante. Então, aqui é a questão do individualismo nos dias atuais. Bom, vivemos uma era que é chamada de era do vazio, e a crise da representação. O Estado, se você pegar as concepções contratualistas de Hobbes, de Locke e de Rousseau, né, eles estão ali tentando, cada um a seu tempo, cada um a seu modo, né, o absolutismo monárquico de Thomas Hobbes, o liberalismo político de John Locke, a questão da ingenuidade ou da bondade do... Cadê a palavra? A bondade do selvagem, a melhor palavra é essa, né? A bondade do selvagem de Rousseau, eles estão a seu modo tentando mostrar como se deu o surgimento do Estado e qual as suas prerrogativas. E aí alguém me perguntou, num tema relacionado a esse que nós estamos tratando aqui, por que o indivíduo não pode cometer certas atitudes e o Estado pode? É porque o Estado ele está ali como um ente abstrato
mas legitimado pelo ente real, que somos nós. O que você quer do Estado? Proteção, diria Hobbes. O que você quer do Estado? Você quer direitos, diria John Locke. Menos Rousseau, porque Rousseau acha que o Estado enganou o homem. Tá? Então, o que você quer? Você quer que o Estado promova algum tipo de benefício. Benefício esse que você sozinho não consegue. Então, o Estado ele é essa criação, ele é essa entidade abstrata que representa cada um de nós. Por isso, ele passa a ter direitos de fazer coisas contraditórias. O uso da violência para inibir a violência, por exemplo. O uso da força para inibir o uso da força. Matar para proteger a vida, por exemplo. Tudo isso é contraditório. Mas esse ente abstrato, que na verdade somos todos nós, acabou ganhando esse direito. Quanto mais o Estado moderno centraliza o poder em si mesmo, mais cria distâncias entre ele e o indivíduo. De forma semelhante, o indivíduo tem ficado cada vez mais isolado e centrado em si mesmo. Crise de representatividade ou crise de representação, fenômeno no qual muitas pessoas não se sentem representadas pelas classes políticas de seu país. A política institucional parece que está o tempo todo contra a população. Então, nesse caso, você tem o Estado legitimado pela junção da liberdade e da força dos indivíduos na sua singularidade, mediante o voto, mediante o consentimento das leis, mediante a representatividade daqueles que governam, porque tem lá um representante em Brasília, tem um representante na Câmara dos Deputados, e essa pessoa, em meu nome, cria normas e leis, portanto, eu legitimo na medida em que eu coloco ele lá, na medida em que eu dou a ele um salvo-conduto, na medida em que eu estou corroborando a eleição e a instituição desse Estado. A questão é que muitas vezes esse Estado não dialoga com o indivíduo. E nem esse indivíduo vai atrás desse Estado para cobrar, para fiscalizar. Então, há um distanciamento. E esse Estado fica cada vez mais do que forte. Veja o que está para acontecer no Brasil. Talvez não. Todas as pessoas que se colocam no poder, elas têm uma necessidade muito grande de ter mais poder. Como diria um personagem do filme Matrix, o que querem os homens do poder? Ao que responde uma outra pessoa, mais poder. Por quê? Porque o poder ele começa a justificar as suas ações. O que eu faço para resolver esse problema? Poder. Mas eu tenho poder e não resolvo, porque você precisa de mais poder. Qual é o limite para o poder? Aí nós temos um pensador chamado Montesquieu, ele vai dizer que só o poder pode refrear o poder. Daí a proposta dele da tripartição do poder, que é uma dificuldade. O nosso executivo, na pessoa do presidente anterior, na pessoa do presidente atual, tem dificuldade porque percebem-se limitados pelo executivo, pelo judiciário, não pelo executivo, porque o executivo é quem se queixa na maior parte das vezes, mas pelo judiciário e pelo legislativo. Eu não consigo governar. Quantos governos já não disseram isso? Eu não consigo governar. Por quê? Porque quer poderes absolutos, querem poder sem controle. É o adolescente que quer sair de casa e chegar em casa a 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, sem o pai e a mãe poder dizer nada. Essa que é a grande verdade. Então, o Estado vai ficando cada vez mais isolado e o indivíduo vai ficando cada vez mais negligenciado. Lembre-se que um filósofo francês, sociólogo chamado Émile Durkheim, fala do suicídio. 4 tipos de suicídio. E um dos suicídios que ele nos fala é o suicídio de anomia. Tem a ver com essa concepção do Estado distante. Pense nisso, dá para fazer uma relação aí. Na contramão do enfraquecimento do conjunto de valores comuns, se fortalece cada vez mais o consumismo individual. Na medida em que você fica cada vez mais isolado, se sente cada vez menos partícipe, menos integrado, o que você faz? Vai cuidar da sua vida, do seu prazer, dos seus interesses. O que significa isso? Você fica cada vez mais individualista, você vai se tornar cada vez mais consumista. Daí, qual é a única hora que a gente reclama? Qual é a única hora que a gente briga pelos nossos direitos? Quando a gente paga e as pessoas não fazem. Daí você tem a lei de Kate. Eu estou pagando, tudo isso é meu. Ela não sabe nem falar direito. Ela não consegue nem expressar o nome do amigo dela, que o nome do cara é Clayton, se eu não me engano. Ela chama de Creyson. Eu não sei o nome, é alguma coisa parecida com isso. Ela não consegue dizer o nome, ela não consegue pronunciar a palavra. No entanto, ela tem dinheiro.
E se ela tem dinheiro, ela pode gritar, ela pode rodar a baiana, ela pode jogar. É assim que funciona, infelizmente. Cidadania está muito distante. E aí você tem aqui uma charge, né, dizendo, ó, separa o abacaxi, que é verde e amarelo, dos tomates, porque são vermelhos. Vai ter briga na cestinha. Isso aqui evidencia uma polarização que nós temos vivido isso no Brasil já há algum tempo. O individualismo, né, de forma exagerada, o individualismo hipermoderno, e a gente vê aqui, ó, compulsão de comunicação e conexão. Você quer adoecer um jovem, e hoje os adultos e os idosos também, deixa ele 24 horas sem internet. Eu não estou falando de trabalho, não. É 24 horas sem internet para que ele não possa ver vídeo nenhum, não conversar com ninguém, não olhar o WhatsApp dele. Faça isso para tu ver a dificuldade que ele vai ter. Tem gente aí que deve estar enlouquecendo porque não está podendo ir para o shopping center, sentar lá, comer um monte de fast food, mexendo, conversar com um colega do lado, mexendo no celular, conversando com os colegas que estão em outros lugares. Um grupo de adolescentes, todos sentados com o telefone celular na mão. E de preferência que o telefone celular seja da melhor marca possível, com maior tecnologia agregada. Um Apple de preferência. Não sei se é o melhor, mas é o que as pessoas querem. Eu queria ter um Apple na minha mão, sentar num grupo de uns 10 a 15 jovens, cada um com seu celular na mão, conversando e não conversando, solitário e acompanhado. Uma compulsão pela comunicação e pela conexão. Marketing de si mesmo, todo mundo se projetando, todo mundo dizendo, tu tem que gravar um vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que vender a sua imagem, você tem que se vender. Agora, esse se vender é o quê? Se uma prostituta diz isso, todo mundo fala, não, mas não é desse jeito. Será que existe muita diferença? A prostituição, claro, que é uma questão moral muito séria. Nós somos judaicos cristãos na formação, isso é uma coisa muito séria. Tá? Então, a gente fica muito temeroso de falar, né, da questão do sexo, mas nada vendeu mais no mundo até hoje do que sexo. Essa é a grande verdade. Sexo vende bastante, tá? Mas nós temos uma tendência de condenar a prostituição profissional, não. É até estranho chegar na Holanda, ver a Rua da Luz Vermelha e prostitutas que têm lá a sua carteira assinada e que têm ali uma profissão. É meio complicado para a gente ainda hoje isso. Mas as pessoas falam que tem que vender a sua imagem. O que é isso, vender a sua imagem? Será que realmente nós temos um preço? A nossa imagem tem esse valor? Me parece que sim, né? Então, o marketing de si mesmo, ou seja, como você se vende é quem você é. E aí entra aquela crise, né? Que a gente falava do filósofo francês, Debord, que ele vai falar que existe a questão do ser, né? Do ter e do parecer. Então, a crise hoje é a crise do parecer. É até mais fundamental você parecer do que você ter. Você pode ter alguma coisa interessante, mas quantas pessoas sabem que você tem? Quantas pessoas viram que você tem? Ninguém. Então você não tem nada. Agora, você pode até não ter, mas se as pessoas viram, se você vendeu essa imagem, você é tudo. Então, a questão do marketing de si mesmo. Luta incessante para ganhar novos amigos. Quem aqui não quer abrir lá o seu perfil, ter várias curtidas, pessoas dizendo coisas, elogiando? Pô, da última vez que eu postei, tinha 300 comentários. Dessa vez tem 450. Eu estou melhorando. Pô. Melhorando em quê? Eu estou melhorando. Eu estou com 450 curtidas e comentários. Minha amiga, meu amigo, só conseguiu 50. Daí o Instagram acabou até tendo que mudar alguma situação ali, porque a competitividade é voraz nesse campo. Então, é isso aí, esses são os elementos. Perfil destacado por meio de gostos, fotos, viagens, uma significativa autoestética, um espelho do narciso, né, da nova tela global. Seja você mesmo, que essa é a ideia final. Seja você mesmo. O que significa isso, seja você mesmo? Significa o seguinte, ó, você tem condição plena de ser o que você é, de fazer o que você quer. E quem é fulano ou beltrano, que situação é esta ou aquela que pode te impedir? Você nasceu para ser o que você quiser ser. Será que a coletividade permite esse tipo de reflexão? Uma coletividade sadia. Porque Durkheim fala de uma sociedade anômica, uma sociedade patológica, e de uma sociedade sã. Uma sociedade patológica é uma sociedade onde o coletivo não tem espaço. Embora ele não seja um socialista, mas ele diz que os fatos sociais é o objeto de estudo da sociologia. E os fatos sociais possuem 3 características, como nós já sabemos: generalidade, coercitividade e exterioridade. Dito de um outro jeito, nós somos produto do meio. E isso gera um tipo de solidariedade importante, solidariedade orgânica, onde as diferenças, quando harmonizadas, geram um corpo. O nosso corpo é composto de órgãos. Esses órgãos são distintos uns dos outros,
mas é em razão dessa distinção que a nossa, esse bem, né, harmônica, nós temos saúde e temos boa vida. Bom, gente, estou terminando a aula. Abraço para vocês, tudo de bom. A gente se encontra na próxima terça-feira, às 18 horas. Ok, tudo de bom. Vamos falar de filosofia no próximo encontro. Espero, hein? Tchau.